sem censura. Se der um pauzinho, a gente segue. É foda. O cara pensa que é um tempo, é outro tempo. Não, mas como que esse aí também é o primeiro, velho? Não, mano. Agora a gente já... Nosso convidado tá de boa. Vem chegar aqui mais cedo também. Tô deixando. Começando aqui o nosso backstage, muito tempo na rádio e agora pela primeira vez no Web TV. E para começar em alto nível, um dos grandes promissores artistas pernambucanos, que é o nosso querido Zé Manuel. Acorda, sol, de trás da engazeira, vem, traz manhã, que a noite é sorrateira. Acorda, sol das lavadeiras, bem-vindo sol das lavadeiras. Enxuga o pranto das crioulas, das mãos dessas trabalhadoras. Transforma essas águas num mar de alegria. Assim como nasce o dia, 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 assim. Sombreado de palmeira, resto de matina, vislumbre rosa e cleia, régua rural, retorna tão instauradora, vigora mão mantenedora, a flora devolvendo aos campos luz, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim. Desabrocha a blusa flor, flameja até o leste, oh rosa celeste, cai meridional, assola por detrás dos montes, raiando fende o horizonte, abrasa e manso pelo céu, é luz, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia. Desabrocha a luz, a flor, flameja até o leste, rosa celeste, cai meridional, assola por detrás dos montes, raiando fende o horizonte, abrasa imenso pelo céu, é luz, assim como nasce o dia, 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 assim como nasce o dia. Coisa fina, Zé Manuel. E aí, Sol das Lavadeiras, que já é uma música que remete à sua origem, né? Exatamente. De cidadão sertanejo do Alto São Francisco, Isso aí. Petrolina. E é uma parceria que ela começou em Petrolina e foi terminada aqui em Recife, né? Quando eu conheci Mavi Pugliese, que é meu parceiro nessa música, e aí conheci as coisas dele e tal, e Mavi vem do grupo Songo, né? Assim, vem dessa turma da... Mavi passou por esse período, né? Do Mangue Beat e tal, um cara que ainda tá ativo, assim, fazendo muita coisa legal.
E aí quando eu conheci o trabalho de Mavi, eu disse, pô, esse é o cara que eu quero terminar essa música. Ele vai trazer esse universo dele para essa música e vai enriquecer muito. Foi o que aconteceu, né? Ele trouxe uma imagem lindíssima, assim, essa letra é muito bonita. E Mavi é o cara que você disse que apresentou o Recife a você, né? Assim, Seus primeiros olhos. Exatamente. Eu tinha aquela visão de Petrolina, né? Sempre acompanhando uma beat de lá, sempre aquela visão externa, assim. Então, eu passei a me sentir, a me inserir em Recife através de Mavi, assim, conhecendo mais de perto o universo, o que é Recife, né? O que é essa coisa da Zona da Mata que é muito forte aqui, né? Da praia, enfim. Tudo isso através do trabalho e do olhar de Mavi, assim. Ele foi ainda um amigo muito importante, assim, um artista que eu tenho muito carinho, assim, uma honra mesmo, assim, de poder conviver e participar um pouco do mundo dele, assim. Eu costumo dizer de você que você é um grande artista, eu falei até um artista pernambucano promissor, mas você é um artista internacional, de padrão internacional, né? Da road music. E vem de uma origem muito fértil, né? Que Petrolina, por toda história, geografia, mesmo o povoamento, né? Tem uma forte presença indígena, negra, mas também de muitos estrangeiros, tem uma relação muito forte com a Bahia, né? Você bebe muito numa fonte bem diversa, né? Que passa até por Dorival Caymmi, por João Gilberto. Como é que brotou o Zé Manuel? Eu acho que vem muito disso aí mesmo, assim, que Petrolina sempre foi um lugar de passagem, né? Assim, tanto que Juazeiro, que é a cidade vizinha da Bahia, é mais velha do que Petrolina. Petrolina era só uma passagem para Juazeiro. E aí a gente está ali na divisa dos estados, né? Só que ao mesmo tempo, essas duas cidades, Petrolina e Juazeiro, elas estão no Vale do São Francisco, que aí compreendem várias cidades ali da Bahia e tal. Também de Sergipe, mais ou menos, assim, próximo, Alagoas, mais ou menos próximo. Mas tem muita proximidade também com os estados do Piauí, de Ceará, tudo isso ali faz parte do dia a dia da gente, assim, essa convivência com essas culturas diferentes ali próximas. Então, meio que a gente tem acesso a isso, né? Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que tem muita riqueza ali, assim, para você absorver, né? E aí tem as ilhas também, aí, por exemplo, tem a Ilha de Maçangano, que tem o samba de velho da Ilha de Maçangano, que são remanescentes quilombolas. Tem o pessoal indígena ali do Pancararus, que é mais ou menos também na mesma região, né, da tribo indígena. Então, acaba assim, acho que se você estiver aberto a receber tudo isso, assim, acho que é muita riqueza, assim. Como aqui também, né? Assim, aqui Recife também tem essa riqueza, né? O estado é muito rico, né? E aí Recife também tem essa coisa de absorver as coisas de diferentes locais do estado, né? Assim, de receber isso e você está aqui, você absorve também muito. Isso, e você tem uma formação teórica grande também, né? Você procurou o caminho do estudo e da pesquisa para... Ainda estuda, né? Assim, eu fiz piano clássico lá em Petrolina com a professora. A gente não tem até hoje um conservatório de música. Mas aí, na minha época, tinha a Lúcia Costa, que é uma professora formada na Bahia e tal, enfim, que foi professora de muitos músicos de lá de Petrolina. E eu vim para Recife para fazer a faculdade de música também, em 2007. Então veio em busca de conhecimento mesmo, assim, de ampliar os conhecimentos e tal, apesar de não ter terminado o curso. Não terminou? Não. Eu comecei a tocar e tal, e aí, aqui, eu já tocava bastante Petrolina e tal, mas quando eu comecei a tocar aqui, a fazer minhas coisas, eu comecei a ter que viajar e tal, assim, então isso acabou. Como eu já trabalhava e já estava com 27 anos de idade, assim, eu meio que dei prioridade à coisa do trabalho. Mas ainda hoje eu mantenho os estudos e tal, e penso em voltar para finalizar o curso. Maravilha. E aí você disse que veio em 2007 para Recife? 2007, Em 2009 já nasceu o primeiro EP, que foi a base do tão propagado disco Zé Manuel, né? É homônimo do artista. Exatamente, E aí foram 8 faixas? Foram 8 faixas, Eu vim em 2007, aí já no final de 2007 eu fui trabalhar no navio. Fui fazer uma temporada no navio, que eram 3 meses. Por conta disso eu já comecei a trancar a faculdade, foi aí que começou. Então no primeiro ano eu já comecei a trancar por conta disso, dessa ida do navio, que pegou o final do ano e o início do ano seguinte. E logo que eu desci do navio, em 2008, eu desci com essa ideia de gravar esse disco, com essas composições. E aí a gente gravou entre 2008 e 2009 e lançou em 2009. Mas como é que você foi parar no navio? Porque agora eu fiquei curioso. As histórias, né, assim, Tem um amigo meu que ele é da tribo Pancararu, que o nome dele é Jean Ramos, e ele é músico pronto, e Jean é um cara que circula mais do que todo mundo, isso que eu conheço, um cara que
É engraçado isso, assim, das tribos, né? Porque eles exportam muita gente pra fora. Esse pessoal meio que sai desbravando, assim, o país e sai... Já morou em vários estados do país, assim. E numa dessas eu conheci Jean, enfim. Aí ele me convidou pra ser músico do quarteto que ele cantava no navio. Eu fui como músico, né? Fui acompanhando Jean. E aí a gente passou 3 meses. Maravilha. Aí, Zé, desses 8 faixas, 7 foram incorporadas ao disco. Isso. Não é isso? Uma delas não foi reeditada, Ficou fora. que está disponível na internet. Tem na internet, é Motivo número 2. Motivo número 2, eu também não conheço. Mas a gente pode aproveitar agora para escutar mais uma música, se você permitir, que tem uma história também bem curiosa, que é a música Acorda-Flor, Sim, sim. que teve uma inspiração fora do Brasil também. É. Ela nasceu de uma amizade, assim, muito forte que se deu entre mim e Heloísa, que Heloísa é uma cantora brasileira que está há uns 20 anos em Paris, assim. E ela foi para lá como modelo, passou muito tempo como modelo em Paris, e depois ela começou a lançar os trabalhos dela na música, tá? O pai dela era músico também. Enfim, e aí nessa história ela estava com um projeto lindo na época, que chamava Heloísa Len, que era com a coisa mais linda, assim, orquestra, música eletrônica e tal. E não sei como, assim, ela conheceu o meu trabalho no MySpace, assim, ela chegou na minha página no MySpace, conheceu e mandou uma mensagem dizendo que lindo, não sei o que e tal, meu pai é pernambucano também, e adorei o seu trabalho e tal. E a partir daí a gente começou a se falar muito e nasceu uma amizade, assim, que também dessa amizade nasceu, eu participei de um disco lá, que só foi lançado na Europa e América do Norte, que era um disco com uma galera de jazz, assim, bem fodástica, assim, e foi convite de Heloísa também. E ela está sempre em projetos legais, e um deles é o Nouvelle Vague, né? Pronto, aí nesse período ela estava passando por problemas de saúde, assim, ela estava bem debilitada, e aí nas nossas conversas a gente acabou descobrindo que era uma doença bem comum em pessoas negras e descendentes negros, que é a anemia falciforme, então, enfim. E aí ela já estava num estágio bem avançado, assim, e não sabia o que era. Aí ela começou o tratamento, enfim. Aí eu fiz essa música na época, meio que dando uma força para ela, e ela estava meio desanimadinha, assim, eu fiz a música para meio que dar